Hoje, neste ciclo de entrevistas sobre os 50 anos da Associação do Ensino Privado em Portugal, nesse ciclo temos como convidado Guilherme Oliveira Martins. Guilherme Oliveira Martins hoje é administrador executivo da Gulbenkian, mas desempenhou muitos cargos no passado, incluindo secretário de Estado e depois Ministro da Educação. Não foi por muito tempo, mas foi também Ministro da Educação, foi Ministro das Finanças, foi Presidente do Tribunal de Contas, foi Presidente do Centro Nacional de Cultura, enfim, tem um currículo muito vasto e muito variado, e portanto está numa ótima posição para observar e nos falar sobre estes desafios em concreto, enfim, não apenas da educação, mas do equilíbrio na educação entre aquilo que é a oferta garantida, a oferta pública, estatal, digamos assim, e a oferta do ensino particular e cooperativo, e como é que ela foi, ao longo deste período, são 50 anos, foi ajudando, por um lado, cobrir o país, chegar a todo lado, e por outro lado também oferecer à população mais do que uma solução de ensino. Quando, enfim, como é que viu essa evolução? Como é que foi assistindo a esta relação e este equilíbrio entre estes dois? Quer dizer, no fundo é tudo o mesmo setor, não é? Sim, acompanhei com muito interesse, antes de mais agradecer o vosso convite, e acompanhei sempre com interesse, e mais do que interesse, através das responsabilidades que tive, esta evolução. E esta evolução é uma evolução que nos permite dizer que hoje temos uma cobertura efetiva na rede escolar, e portanto é preciso começar logo por dizer que devemos falar da rede escolar, porque a rede escolar preenche o universo do território nacional e das regiões autónomas, mas aqui há uma complementaridade efetiva, ainda que, obviamente, a oferta pública, a oferta estatal é de cerca de 80% e a oferta particular e cooperativa, nos últimos números, cerca de 20%, com tendência a aumentar. Naturalmente que há aqui uma preocupação, e a preocupação é garantir que todo o território nacional seja coberto com qualidade. E vimos, aliás, nos últimos anos, uma questão que é a questão da cobertura efetiva em cada escola relativamente à oferta, designadamente relativamente aos docentes, aos professores. E esta questão é particularmente importante. Razão pela qual, pessoalmente, sempre entendi... Porquê que sente que é particularmente importante? Há dificuldade em... Quer dizer, nós, em princípio, houve uma altura aqui há 10, 12 anos, 15 anos atrás, havia excesso de professores, era o discurso. Agora sabemos que há áreas em que há falta de professores. Mas nunca houve nós falamos quase sempre só, quando falamos de falta, falamos quase só das escolas do Estado, não é? Porque falamos de todo. Quando falamos da formação dos professores, nós estamos a falar da rede toda. Porque também as escolas particulares e cooperativas se ressentem quando há carências de professores. É muito curioso que nos estudos que têm sido feitos relativamente a formações e às saídas profissionais, que há um interesse significativo dos jovens pelas atividades docentes. Muitas vezes o que nós precisamos é, designadamente no público, que tem aqui um papel simbólico extraordinariamente importante, é o de darmos condições e dignidade à atividade docente. Recordo, eu tive cerca de 5 anos no Ministério da Educação, quer como Secretário de Estado, quer como Ministro, e acompanhei sempre esta questão ligada à rede e relativamente à motivação dos professores. E recordo, aliás, isso é evidente porque há testemunhos que ainda são lembrados, que houve aí uma preocupação muito grande de dignificar os professores e de lhes dar condições. E essas condições são condições intercomunicáveis, ou seja, quando falamos das boas condições no ensino estatal, no ensino público, estamos a falar
das boas condições também no ensino particular. Há aqui uma intercomunicação. Mas quando falamos de boas condições, enfim, a profissão, muitas vezes há a tendência em Portugal, eu falo de Portugal, não é? De associar boas condições a boas condições remuneratórias, a perspectivas de carreira, portanto, sempre a pensar no cheque no fim do mês, pronto. Mas muitas profissões, e eu penso que no caso dos professores isso é muito evidente, isso também tem a ver com as condições que têm para poder exercer a sua profissão, com temas como a capacidade de trabalharem com os seus alunos, a disciplina, a estabilidade, estarem perto ou longe do seu local de residência. Esses problemas, como é que, de alguma forma, têm vindo a poder ser resolvidos, em particular pelo ensino particular e cooperativo? Porque às vezes há dificuldade em pagar tão bem até como no público, mas dão-se outras condições. Naturalmente, há assimetrias. E eu estou inteiramente de acordo com o José Manuel Fernandes quando ele diz que falar das condições não é só falar das condições remuneratórias. Julgo que hoje temos uma rede educativa que é uma rede globalmente satisfatória, em termos comparados, em termos internacionais. Mas uma das minhas preocupações, e eu saliento isso com especial ênfase, é dignificarmos mais a atividade docente. É indispensável que o professor tenha um lugar importante, dignificado e valorizado. E isso é um conjunto. Recordo que aquilo que aconteceu ainda há dias, mas há anos com outras escolas, o que aconteceu com a reabertura depois das obras da Escola Secundária Camões, o antigo Liceu Camões, ou falando do meu Liceu Pedro Nunes, a Escola Secundária Pedro Nunes. O seu e o meu. O nosso, exatamente, o nosso Pedro Nunes. São exemplos de como é possível criar boas condições físicas relativamente às escolas e à rede. Mas é indispensável mais do que isso. E, portanto, neste momento há um desafio muito grande que eu vejo com preocupação. E vejo com preocupação porque quando assistimos à existência de quadros nacionais, é sempre uma reivindicação dos sindicatos, nós temos que o compreender, mas temos que olhar com muita atenção isso, porque os problemas da distância dos docentes relativamente aos seus lugares de habitação, aos seus lugares mais próximos, familiares, etc., deve-se ao facto de termos quadros nacionais. Não é? E, portanto, não há bela sem senão, não é? Para quem entende... Não, quadros nacionais no caso dos professores do ensino estatal, digamos assim. Do ensino estatal, estamos não a falar... se passa mesmo na... Não, isso é uma condicionante, porque quando um jovem sai da sua formação, licenciatura, mestrado, ele sai e, se pretende atividade docente, ele vai procurar o concurso nacional. Ele vai procurar as escolas públicas, indiscutivelmente. Ele vai procurar. Mas esta questão, por isso eu a estou a colocar. Nós temos que ter, por exemplo, há um caminho no sentido da autonomia das escolas que tem que ser feito. E tem que ser mais corajosamente feito. É a questão fundamental, porque, senão, caso contrário, temos estas queixas relativamente a um problema que é um problema lateral, que é um problema induzido pelo facto de termos um quadro nacional e esse condiciona tudo, e condiciona também as escolas particulares e cooperativas, não é? E portanto, eu diria que há duas preocupações fundamentais. Em primeiro lugar, conceber e estabilizar a rede escolar, de modo a termos uma resposta satisfatória de qualidade.
e vejo com preocupação. Essa estabilização, digamos, há pouco referiu, nós temos 80% de oferta. Eu, quando digo estatal, portanto, em princípio podemos considerar que toda no limite podia ser pública. Há países que têm essa solução, não é? O caso da Holanda. O caso da Holanda. A Holanda tem... É toda pública, mas com escolas privadas. Toda privada. Exatamente. O caso da Holanda é um caso... Porque a Holanda é um país da reforma, não é? E sendo um país da reforma religiosa, portanto, há essa diversidade. E é essa a razão que, quando chegamos a uma escola, eu tenho 3 netos no sistema holandês, e, portanto, quando se chega à escola, nós não sabemos se ela é particular e cooperativa ou pública. Ela faz parte da rede. Faz parte da rede e está integrada na rede, indiscutível. Por essa razão, por uma razão histórica. Mas aqui também houve, por exemplo, uma cobertura do país que foi feita a certa altura pelas escolas do sistema privado, portanto, e cooperativo. Seguramente através dos contratos de associação e através dessa preocupação de rede. Os contratos de associação tiveram e têm um papel extraordinariamente importante, porque permitiram que o efeito de rede seja um efeito envolvendo a iniciativa particular e cooperativa e a iniciativa estatal. E este ponto é fundamental, porque a rede, eu por isso salientei o exemplo holandês. Claro que a Holanda está distante de nós, porque a Holanda foi um país da reforma e nós somos um país católico, com todas as consequências daí advenientes. Nós somos um país laico, com certeza, mas sim, cultura católica. Cultura católica, por referência ao modelo reformista da Holanda. Mas a rede escolar tem que envolver todos, não é? Este ponto é extraordinariamente importante. Nós não podemos fazer uma distinção rígida e dizer assim, de um lado está o estatal, de outro lado está o particular e cooperativo. A rede é una. A rede é articulada. E daí a própria dignificação dos professores tem que ser feita em toda a rede, porque quando falamos da dignificação dos professores, nós não falamos só no ensino estatal, nós falamos em todo o ensino. E essa preocupação é uma preocupação fundamental. Para garantirmos, nós temos que ser mais exigentes relativamente à qualidade, e a qualidade obriga a que os professores estejam motivados, que os professores estejam empenhados. Eu tenho uma experiência quando fui comissário do Ano Europeu do Património Cultural, que era, enfim, que havia algumas dificuldades na afirmação da sociedade. Nós tínhamos em Portugal, o Eurobarómetro dizia que Portugal tinha uma participação muito baixa relativamente às atividades culturais, para parte dos cidadãos, e eu introduzi as escolas, e isto foi um fator importante em termos europeus, porque e fizemos isso através de uma rede das nossas bibliotecas escolares. Porquê que eu falo das bibliotecas escolares? Porque nas bibliotecas escolares nós temos os professores bibliotecários que normalmente são professores que estão estavelmente naquela escola e, portanto, correspondem, digamos, a um elemento que permite conhecermos a escola, acompanharmos a escola e, simultaneamente, mobilizarmos os alunos através desses professores que estão naturalmente motivados, porque eles têm um papel importante na própria escola. E não sei quantos anos já passaram desde essa experiência, mas hoje o que se diz, o diagnóstico começa a ser feito um pouco por todo o mundo, é que o livro, infelizmente, não está a ser capaz de captar a atenção dos mais novos. E é por isso que a rede das bibliotecas escolares é uma rede de centros de recursos, não é? Envolvendo a possibilidade de articular o livro e o digital. Isso é absolutamente essencial. Mas porquê é que eu introduzo isto? Para dizer que precisamos ter professores estáveis, professores motivados, que nos permitam conhecer as escolas, porque muitas vezes eu chego às escolas, eu conheço bem as escolas, porque nunca perdi esse contacto, mas chego às escolas porque conheço as redes que efetivamente funcionam. Mas eu tenho consciência que, se perguntar ao Ministério da Educação, isto não tem a ver com a competência ou a menor competência de quem está no Ministério da Educação, mas se eu perguntar ao Ministério da Educação, tenho uma resposta muito lenta, porque é muito difícil depois chegar à escola, porque vai-se chegar à escola através das suas direções formais, da burocracia, etc., etc., sem conhecer o que é a escola que funciona. E a qualidade só se consegue através da motivação dos professores.
o José Manuel Fernandes evocava há pouco a nossa experiência. A nossa experiência é uma experiência singular. Quando frequentávamos o então Liceu Pedro Nunes, era um liceu normal, portanto era um liceu de formação, onde estavam os professores metodólogos, etc. Nós tínhamos turmas de 24, 25 alunos, o que naturalmente um pouco mais já contrastava. No meu tempo. Já tive turmas de 31, 32. Pronto, mas estamos a falar, não estamos a falar de 40, 45. Sim, exatamente. Mas no meu tempo eram 24, 25. Conseguimos qualidade extraordinária. Mas atenção, não tínhamos uma ideia errada em transpor experiências outras para a realidade atual. Hoje temos todos na escola. Todos os jovens até aos 18 anos, em razão da escolaridade obrigatória de 12 anos, estão na escola. E isso obriga a, desigradamente, por exemplo, eu considero que não andamos o suficiente relativamente ao ensino profissional. Nós precisamos ter mais alunos no ensino profissional. Isso é um tema muito, em Portugal, sempre muito controverso, porque não é só ter mais alunos no ensino profissional, é quando é que se deve dar a oportunidade de iniciar um ensino profissional. Portanto, houve aqui uma ruptura no 25 de Abril, que tinha razões compreensíveis, mas depois foi sempre um tema em que se dissesse, bem, qualquer segregação muito cedo é uma segregação social. Pois, mas a verdade é que nós estamos a falar no secundário. Nós estamos a falar no secundário, é um assunto que eu estudei bastante e tenho estudado e acompanhado. Estamos a falar do secundário e ao falar justamente no 11º e 12º ano, nós introduzimos uma ligação mais direta relativamente à vida do dia-a-dia, à vida prática e à entrada na vida ativa. Desigradamente através de uma avaliação adequada, porque a avaliação nas escolas profissionais é uma avaliação diferente, é uma avaliação muito mais prática. E isto articula-se também para o reconhecimento da importância no sistema binário Universidade-Politécnico, a importância também do Politécnico. Eu recordo que a senhora Thatcher acabou com a distinção em Inglaterra. Hoje regressámos à distinção em Inglaterra por uma razão simples, porque foram os politécnicos que vieram dizer, mas nós estamos a ser avaliados. Perguntam-nos quantos prémios Nobel temos, quando a nossa resposta não deve ser de prémios Nobel. Quantas patentes registamos relativamente à vida do dia-a-dia. Portanto, há uma questão, eu diria, nesta nossa conversa, e para pegar no essencial, primeiro, precisamos de escolas mais autónomas. Desigradamente uma flexibilidade para as próprias escolas e as famílias, porque há aqui uma ligação muito importante entre as escolas e as famílias, a escola e a comunidade. Escola, família e comunidade são elementos essenciais para a rede funcionar. A possibilidade de termos uma maior capacidade, desigradamente, na escolha do pessoal docente em cada escola. Pois, portanto, mas isso é um tabu. Pois, isso aí nós temos que... É um tabu porque temos uma coisa que eu creio que não existe, pelo menos na Europa, não existe em mais nenhum país, que é uma colocação centralizada de professores. Ora bem, e nós aí temos que... O que torna impossível ter projetos de autonomia. Quer dizer, se eu for diretor de uma escola e não puder escolher a minha equipa, como é que faço? José Manuel Fernandes está a vir ao meu encontro. Esse problema significa que só haverá uma reforma verdadeira se nós introduzirmos, não é combater as representações dos professores e as representações sindicais, que são da maior importância para a estabilidade. É fundamental que tenhamos sindicatos ativos, mas simultaneamente precisamos ter maior autonomia nas escolas. Sem autonomia das escolas, desigradamente em relação à própria flexibilidade na contratação. Disse, é um tabu, mas nós temos que ultrapassar esse tabu. E julgo que há possibilidades de haver um consenso relativamente a isso. E o papel das famílias? É outro tema que muitas vezes é importante, porque nós temos formalmente, enfim, é constitucional, não é? Portanto, a liberdade de ensinar e aprender, mas depois eu tenho que colocar o meu filho na escola que fica na minha zona geográfica. Mas, quer dizer, se não tiver dinheiro para o colocar numa escola mas nós temos que garantir igualdade de oportunidades e, portanto, não podemos, obviamente, nós temos que garantir que qualquer
pessoa pelas suas qualidades próprias e não através de qualquer discriminação. Nós não podemos aceitar qualquer discriminação. E para isso eu próprio intervim no sentido da definição do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Foi um documento consensual, é um documento que eu tenho apresentado de norte a sul do país e que é um documento que aponta para o seguinte: nós precisamos garantir liberdade, temos que garantir qualidade e temos que simultaneamente assegurar a criação de cidadãos livres e responsáveis, com capacidade crítica, mas livres e responsáveis. Isto é absolutamente fundamental. E não ter a tentação de procurar influenciar desta ou daquela maneira. Não, nós temos que criar cidadãos livres e responsáveis, e criar cidadãos livres e responsáveis significa a compreensão de um conjunto vasto de preocupações, e que nós, se não tivermos um sistema educativo, se não tivermos escolas a funcionar bem, pessoas que possam comunicar bem, livres, com um espírito aberto e livre, nós naturalmente não continuaremos a garantir aquilo que é a democracia e a vida democrática. Mas, por exemplo, nesse caminho há um papel, e portanto, continuando a falar do tema da autonomia, por exemplo, o papel das autarquias. Nós sabemos que tem papel no pessoal não docente, não é? Portanto, no pessoal auxiliar, e depois acabou-se. Ou quase que se acabou, não é? Portanto, tem algumas responsabilidades, às vezes, na manutenção dos edifícios escolares e pouco mais que isso. Pois. E daí são quem muitas vezes conhece melhor quais são os dilemas do sítio, do local. Certamente que sim. Está a ver? Eu estou inteiramente de acordo com isso. E eis porque estamos a falar nos 50 anos da AEP, estamos a falar da importância que há a rede que envolve as várias iniciativas. Temos que garantir descentralização, autonomia das escolas, descentralização, autonomia das escolas, responsabilidade. E esses aspectos são absolutamente cruciais. Por isso é que o efeito de rede é um efeito positivo. E há uma interinfluência positiva entre a qualidade induzida, quer nas escolas públicas, quer nas escolas particulares e cooperativas. Há aí uma complementaridade. Eu insisto neste ponto. Mais autonomia, mais efeito de rede, mais complementaridade e dignificação dos professores. Os professores têm que ser dignificados, os professores temos que valorizar. É das profissões mais importantes. Não estamos a puxar a brasa à nossa sardinha. Nós estamos aqui fundamentalmente a dizer que uma sociedade que não valoriza o conhecimento, a educação e a cultura, naturalmente que é uma sociedade que não responde adequadamente aos desafios fundamentais do desenvolvimento humano. E num sistema desses, como é que nós devemos proceder à avaliação do funcionamento das escolas? A avaliação é uma questão extremamente importante. Porque não são os alunos, não é? É a resultante. Os alunos são um sinal da forma de funcionamento. Ora, muito bem. O tema da avaliação é um tema. Há um estudo que foi coordenado pelo professor Júlio Pedrosa para a Fundação Carlos Gulbenkian, que está publicado, a que tem havido uma grande desatenção, onde nos diz como é que devemos avaliar. Não são só os alunos, nós temos 3 avaliações: a avaliação institucional, a avaliação dos professores e a avaliação dos alunos. E nós precisamos ter melhor avaliação em toda a rede, para sabermos exatamente quais são as carências e aquilo que temos que melhorar. Portanto, o tema da avaliação é um tema fundamental. Como digo, a Fundação Carlos Gulbenkian, aliás, por minha insistência... Júlio Pedrosa também foi Ministro da Educação pouco tempo depois, precisamente. Exatamente. Não foi o seu sucessor, mas foi quase. Foi quase. Mas este estudo, eu chamo a atenção porque é um estudo muitíssimo bom, onde põe a questão da avaliação, porque muitas vezes nós temos a tentação apenas de ver a avaliação do aluno.
Não é? A avaliação do aluno é muito importante. Não, houve um tempo que não se discutia se não a avaliação dos professores. Houve um período complicado que só se discutiu isso. Por isso é que eu estou a dizer que não há avaliação se não houver avaliação institucional, como é que funciona a escola, dos professores e dos alunos. Mas há muito pouca transparência sobre a avaliação institucional. Não pode haver, tem que haver transparência. E por isso eu remeto apenas a uma indicação bibliográfica. O estudo do professor Júlio Pedrosa, que foi um estudo apresentado há um ano atrás, portanto é um estudo atualíssimo, é um estudo que é disponível, que os melhores especialistas consultam, conhecem e que justamente corresponde à ideia que referiu. Sem avaliação, e esta avaliação global dos 3 domínios, não há conhecimento real da educação de qualidade. E um país como Portugal não será desenvolvido se não tiver escolas desenvolvidas. Muito obrigado. Foi-me que pareceu muito interessante. Muito obrigado.